sobre essa questão, né, do ronco, da apneia do sono. A cirurgia, ela é relativamente fácil e rápida? A gente comentou ali, até a Jéssica, né, precisou retirar as amígdalas e adenoide. Então, esse caso da cirurgia das amígdalas e da adenoide, hoje em dia é mais indicado para as crianças e para os jovens, tá? É uma cirurgia, dá para falar fácil, mas tecnicamente mais simples, um pós-operatório bastante doloroso, tá? São 7 dias que o paciente fica só comendo líquido, coisas geladas. Uma semana só com dieta líquida. É bastante dolorosa. Hoje em dia, para os casos mais graves, para os adultos, quando a gente vai pensar em cirurgia do ronco, é uma cirurgia bem mais agressiva. Então, assim, é uma cirurgia em que a gente tem que ampliar o espaço para a passagem do ar ali na faringe. Então, ela é bastante dolorida, é uma cirurgia com uma técnica bem mais delicada, tá? A gente mexe em vários grupos musculares aí da faringe, então o pós-operatório é ainda mais difícil para o paciente. É dolorido, tá? E é isso que, assim, o que ela disse de fazer a cirurgia e depois voltar, é uma coisa que a gente presta bastante atenção e vê nos pacientes. Tem muitos pacientes que fizeram a cirurgia e depois de um tempo voltam a apresentar os sintomas, o que certifica a gente que de fato o ronco é multifatorial. Então, a amígdala e a adenoide é um fator. Mas e o tem resto. Outros. Então, por isso que a indicação cirúrgica tem que ser bem precisa. Depois que você já conseguiu corrigir todos os outros fatores ou conseguiu melhorar os outros fatores, daí sim é uma boa fazer a cirurgia. E a gente tem algumas dicas de como aliviar, né, esses sintomas, o ronco. A gente também vai compartilhar com vocês aí na tela. Mudança de hábito, viu? Algumas mudanças simples podem melhorar muito aí a qualidade do seu sono. Evitar a ingestão de álcool e sedativos antes de dormir. Evitar dormir de barriga para cima. Perder peso também é importante. A prática de atividade física. Evitar o tabagismo. Álcool e cigarro, né, doutora, são prejudiciais. Sim. Não só em relação à questão do sono, mas também outros problemas de saúde que eles acabam aí afetando. A reposição hormonal em mulheres na menopausa também pode aliviar os sintomas do ronco e da apneia e o tratamento da obstrução nasal em pessoas com rinite, como nós comentamos agora há pouco. Me chamou a atenção ali, evitar dormir de barriga para cima. A posição do corpo na hora de dormir também pode piorar ou melhorar o ronco? Pode. Quando a gente dorme de barriga para cima e a gente tem o relaxamento da musculatura, então a língua cai lá para trás, isso pode ajudar a roncar. A nossa mandíbula também acaba retraindo um pouco mais, isso ajuda a roncar. E para quem tem um abdômen volumoso, a pressão maior intraabdominal também pode prejudicar. Então, quando a gente dorme de lado, a gente tem uma ventilação mais facilitada. Quem tem desvio de septo também acaba piorando essa questão do ronco? Também acaba piorando. O desvio de septo entra ali na questão das obstruções nasais junto com a rinite, com as sinusites. Às vezes, a correção do desvio de septo é uma solução. Perfeito. A gente vai abrir espaço agora para a participação dos nossos telespectadores. Algumas perguntinhas já estão chegando pelas nossas redes sociais. Eu vou abrir aqui, a gente está monitorando o Facebook, Instagram, e eu quero reforçar o convite para você participar do nosso sorteio do dia e da nossa entrevista. Você tem dúvidas? Quer saber mais sobre ronco, apneia do sono, algum outro distúrbio do sono? Aproveite a presença da nossa especialista, né? Entre aqui nesse nosso consultório e tire todas as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora, pela gentileza da participação hoje. Thalita Fracalossi está conosco. Deixa eu achar aqui o meme. Foi postado uma arte, né, um meme, como a gente usa o termo, sobre a entrevista do dia. Andréia Ramos de Sá Gonçalves participou. Ela diz o seguinte, doutora, meu esposo já fez a cirurgia e resolveu durante um bom tempo. Então, a cirurgiã da época indicou uma dentista. Confeccionou uma dentadura de material que parece um acrílico. Essa dentadura trava os dentes e ele segura a língua, não permitindo que a mesma relaxe, liberando a passagem do ar. Aí ele não ronca. Bem melhor que usar o aparelho horroroso ao lado da cama. Aquela dá um depoimento, né?
Existe na também verdade, esse trabalho associado, né, com tem sim. dentistas. O aparelho intraoral, ele tem sua indicação, mas apenas no ronco e na apneia leve. E quando o paciente tem, de fato, este problema específico do relaxamento da língua, tá? Quando a gente começa a tratar de apneia moderada e apneia grave, esse aparelho intraoral já não resolve mais os problemas. Então, entra naquilo que eu te falei, dependendo do nível de apneia, a gente consegue pensar num tratamento específico. O aparelho intraoral a gente usa hoje em dia para ronco e apneia leve. Adriana perguntando também, Tati, quem tem diagnóstico de sinusite crônica pode ter mais propensão a desenvolver a apneia do sono? Sim, pode, porque a sinusite crônica acaba levando à obstrução nasal. E quem tem obstrução nasal tem maior chance de roncar. Então, vale a pena manter essa sinusite bem tratada, bem controlada e a qualquer momento e sintoma de ronco, vale a pena fazer a polissonografia, sim. Maria Rosa comentou também aqui no Insta, adorei que ela pôs várias carinhas assim com a mãozinha no olho. Tati, eu não tenho problema de ronco, mas meu esposo... Adorei, um beijo para você, viu? E olha... Pede para ele procurar, né, um otorrinolaringologista, porque existe tratamento, né? Existe tratamento, existe solução e o mais importante de tudo, Tati, o ronco e a apneia ao longo do tempo é um risco para a saúde do paciente. Então, precisa ser tratado. Cecília Regina Brum participou conosco, uma pergunta muito interessante. Tati, falo enquanto durmo. Gostaria de saber por que isso acontece. Ela mora em Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Um beijo para todos do Rio Grande do Sul. Cecília diz que fala enquanto dorme. Na minha infância, minha família sempre comentou que eu também falava muito. Doutor. Eu não me ouvia. Mas todo mundo reclamava que à noite eu falava. Às vezes eles entendiam, às vezes não entendiam. Tem diferença da criança? E aqui a Cecília, já adulta, mãe, comentou que também fala até hoje enquanto dorme. Por que isso acontece? Tem diferença. Nas crianças, até 6 anos, o sonambulismo é dito como fisiológico, é esperado, tá? Acontece, o sono da criança é bem diferente do nosso, a arquitetura do sono da criança é diferente do sono do adulto. Então, esses episódios de sonambulismo, às vezes a criança fala, anda, isso é esperado, tá? Até 6 anos Até 6 anos é considerado normal, a gente fica de olho só por conta de riscos, né? Às vezes cai, tem risco de queda, se machuca, mas nada para ficar mais preocupada. Agora, no adulto, o sonambulismo já não é considerado normal, é considerado um problema, sim, do sono. Ela tem que investigar. Várias coisas podem causar o sonambulismo. Por exemplo? Inclusive uma apneia do sono, tá? Então, assim, o sonambulismo, ele sinaliza pra gente que alguma coisa está acontecendo de diferente na arquitetura do sono do paciente. Então, a apneia faz o paciente não aprofundar o sono, apresenta vários microdespertares. E isso pode ser um gatilho para desencadear o sonambulismo, por exemplo. Ou seja, falar, como a Cecília diz aqui que fala enquanto dorme, não é normal. Não é normal. Precisa investigar o porquê. Precisa investigar o porquê. Porque às vezes é um sintoma de que tem alguma coisa que não está legal e dá para a gente tratar. Então, vale a pena ela investigar. É como eu falei, Procurar simples, procurar um especialista. E assim, por mais que falar, não vai trazer risco nenhum para ela agora, às vezes se tem uma apneia do sono associada, dá para tratar e proteger ela mais para frente. Perfeito. Tem outras perguntas interessantes que a gente vai também esclarecer daqui a pouquinho com a nossa especialista, mas antes vem comigo